Bom dia, bom dia. Faça um bom dia, faça um excelente dia hoje. Hoje, domingo, dia 30 de novembro, e amanhã nós já começamos o mês de dezembro, nos preparando aí para mais um final de ano e um novo recomeço. Aliás, todos os nossos dias são um novo recomeço, né? Agradecer a Deus por esse maravilhoso dia, pela vida da gente, né? Pela nossa vida, pela nossa saúde. Que coisa maravilhosa. Que outra pessoa pode nos dar essa graça? Fala para mim. Onde nós vimos no capítulo 13 da sabedoria que quando as pessoas fazem ídolos, né? A palavra ídolo em grego significa imagem, estátua. Então, quando a gente vê ídolos, né? Idolatria é quando eu fico achando, querendo achar alguma coisa para se substituir o meu Deus verdadeiro. Veja, e não há nada que substitua o nosso Deus verdadeiro. Nada. Nada. Você pode enjoelhar, orar, rezar aí, o que você quiser fazer diante de uma estátua, diante de uma imagem, que não vai acontecer nada. Por quê? Porque só o nosso Deus, verdadeiro Deus, é que faz. É o nosso Deus é que dá vida, é o nosso Deus que faz esse sol. Jamais alguém diferente do nosso Deus vai fazer o sol amanhecer, o sol clarear o dia, vai fazer o nosso amanhecer, vai fazer a gente acordar, vai fazer a gente respirar. Gente, não tem, né? Não tem outro. O nosso Deus é único. Tanto é que a gente via, né? Se vocês lerem lá o Êxodo, vocês vão ver que quando Moisés sai do Egito, vai para o deserto, e aí Moisés vai conversar com Deus, ele fica uns dias conversando com Deus para ouvir tudo que Deus tem para falar, para ele levar para o povo. O povo fala assim, ó, Moisés se afastou de nós, né? Moisés nos abandonou. Então vamos construir o quê? Um Deus pra gente, para nos guiar. E aí que eles pegam? Pega todo o ouro que eles tinham trazido do Egito, derrete e faz o quê? Um bezerro de ouro. E aí a gente percebe que eles estão querendo alguma coisa visível, palpável, para substituir o nosso Deus, que a gente não vê visivelmente como um homem, né, na nossa frente, mas nós vemos em tudo que nós podemos tocar na natureza. Quando eu olho para o espelho, quando eu olho, ontem eu falava, né, eu fui na pastoral da criança e ontem eu falava para as mães, vocês querem ver Deus? Todo mundo levantou a mão que queria ver Deus. E eu falei, então, olha para o espelho. Olha para o espelho. Olha na rua para as pessoas. Aí você vê a imagem de Deus. Deus está em cada um de nós. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso Deus está nas pessoas. É como eu trato as pessoas, como eu amo as pessoas, como eu respeito as pessoas, como eu as aconselho, como eu as educo. Está representando o nosso Deus da vida, o nosso Deus verdadeiro, aquele que nos quer e que nos fez por amor. E que para nós possamos viver o amor, nós temos que buscar cada vez mais esse nosso Deus. Mas esse nosso Deus que ele está aqui, ó, no íntimo do nosso coração. Quando Jesus diz para a samaritana que Deus procura pessoas em espírito e verdade, está aqui dentro de cada um de nós o Espírito de Deus. Então os ídolos, muitas vezes, são feitos para tentar, por exemplo, aqui nós vamos ver no versículo, no capítulo 14, o que ele fala mais dos ídolos. E aí a gente vai percebendo quão vazios são os ídolos, quão vazios são as imagens, quão vazias são as idolatrias. Só o único Deus que dá vida, que dá força, que dá o alimento para nós, é esse nosso Deus verdadeiro, esse nosso Deus que nos criou, esse Deus que criou o céu e a terra. Não há outro. E não há imagem que possa demonstrar ou substituir o nosso Deus. Então, por isso, fiquemos atentos. Fiquemos atentos.
E vamos ler o capítulo 14. Eu vou ver se eu consigo ler inteiro, porque na verdade ele vai estar falando um complemento do 13 de ontem, né? Dando mais ainda qualificações dos ídolos, da idolatria, né? Das imagens, das estátuas, que nada no mundo substitui a presença do nosso Deus. Porque o nosso Deus é presença, o nosso Deus é intimidade, o nosso Deus é sentimento. Então, o nosso Deus é aquele Deus que tudo vê, e que tudo pode, e que tudo faz. É o nosso Deus, olha, que faz esses passarinhos cantando, olha que lindo. Louvando a Deus por esse dia que amanheceu, por mais esse dia que nós podemos respirar, olha que lindo. Esse é o nosso Deus, que faz o vento balançar nas árvores, que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, e a gente vê. Esse é o nosso Deus. Aí eu vejo Deus, em tudo eu vejo Deus, e principalmente no ser humano, principalmente uns aos outros. Se eu não amo o meu próximo, não posso dizer que eu amo a Deus. Como posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu próximo que eu vejo? É difícil. A gente sabe que é difícil amar o próximo, e principalmente os nossos inimigos. Porque Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos, porque é aquele que ama os seus amigos, que bem tem nisso. Porque amar aquele que nos ama é fácil. Agora, amar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos querem o mal, aquele que nos faz o mal. Por isso que Jesus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Porque toda vez que eu não perdoo, toda vez que eu estou magoado, o mal é para mim mesmo. O mal é para mim mesmo. Sou eu que vou adoecer, sou eu que vou ficar mal, sou eu que vou... Porque aquele que não perdoa, aquele que não ama, ele não prospera, ele não progride na vida. Ele não tem as bênçãos de Deus na sua vida, porque ele não deixa. Ele não deixa. Você já parou para pensar que quando você tem um telefone, um celular, ou qualquer coisa, que você quer colocar um programa ali, e não cabe, o que você tem que fazer? Eu já falei isso várias vezes, né? Você tem que limpar. Você tem que tirar alguma coisa que está ali para que possa colocar aquele programa. E assim é o nosso coração. Nós precisamos limpar nosso coração para que Deus possa entrar. Porque se a gente não limpar, não cabe Deus. Deus não cabe na amargura, Deus não cabe no rancor, Deus não cabe no ódio, né? Deus não cabe. Nós precisamos ter o nosso coração puro, limpo. E como é que eu faço isso? Pedindo a Deus, suplicando ao Deus da vida. Dai-me, Senhor, sabedoria, para que meu coração possa ser um coração quebrantável, um coração humilde, um coração sincero, que o Senhor possa habitar dentro dele. Venha habitar dentro do meu coração. Dai-me sabedoria, Senhor, para que eu possa enfrentar as dificuldades e as dificuldades, né, da vida e os momentos inesperados, que eu possa saber lidar com sabedoria, para que eu não fique depois com remorso ou com culpa, que remorso e culpa não é coisa de Deus. Quando eu tenho um coração limpo, um coração que Deus habita, eu vou afastando de mim toda a culpa, toda a mágoa, todo o rancor, porque o inimigo quer que eu fique sempre com rancor, com mágoa, que eu não perdoe. Por quê? Porque ele nos quer ver afastado de Deus. Ele nos quer ver... Veja, Deus é Deus da vida. O inimigo é o Deus, né, da morte. Que ele é um Deus, para muita gente ele é um Deus. Então, o nosso verdadeiro Deus é aquele que nos dá a vida. E nós vamos ver hoje, então, mais um capítulo que vai falar sobre idolatria. E para que a gente tenha o quê? Para que a gente possa refletir, né? Para que a gente possa mudar de atitude, mudar de rota, mudar de caminho, né? De repente eu estou no atalho, não estou no caminho. Lembra que eu dizia que o caminho, verdade e vida? Mas quando eu quero encurtar, eu procuro de repente um atalho, e é onde eu me afasto de Deus nesse atalho. O atalho que poderia me fazer chegar mais rápido vai demorar mais. O povo no deserto, veja, eles ficaram 40 anos no deserto, sendo que eles poderiam ficar um mês, no máximo um mês para atravessar o deserto. Mas enquanto o coração deles não estava preparado para chegar, porque eles saíram do Egito,
Mas o Egito não saía deles. Lá eles cultuavam deuses, né? Eles tinham os deuses do Egito e eles acabavam sendo que infiltrados por isso e acabavam que sendo dominados por aquilo. E eles achavam que a escravidão era até boa. Tanto é que eles falam, eles reclamam. Lá no Êxodo, ele vai falar: trouxeram nós, Moisés e Arão, né? Vocês trouxeram nós no deserto para morrer de fome e de sede. Lá nós tínhamos pão e carne à vontade. Veja, ele sai do Egito, mas o Egito não sai dele. Então, enquanto o Egito não sai da gente, a gente não muda, não se transforma. E aí, veja, eles construíram um bezerro de ouro para mostrar, para reverenciar um Deus que não existe. Então, cuidado para que a gente não fique buscando Deus aonde Ele não está. Capítulo 14, então, vamos lá? Então, a gente foi falando tudo aquilo no capítulo 13, né? E agora nós vamos ver o capítulo 14, que continua falando ainda sobre idolatria. Outro, lançando-se ao mar. Veja que no capítulo 13 ele falava que as pessoas buscavam através dos ídolos, ficavam fazendo orações para os seus casamentos, para os seus filhos, auxiliar naquilo que fosse para os seus negócios, para sucesso nos empreendimentos. Lembra? Se você ouvir lá o capítulo 13 de novo, você vai ver. E hoje ele vai falar assim: outros ainda, lançando-se ao mar para navegar sobre as ondas encrespadas, invocam um ídolo de madeira, mais frágil do que o barco que o transporta. Veja. Invoca, né? Ele invoca para um barco mais frágil, para um ídolo mais frágil do que o barco que o transporta. Ora, o barco foi criado pela ânsia de lucro e foi a perícia técnica que o construiu. Sim, o barco foi criado para que você possa navegar. Alguém construiu para ganhar dinheiro e alguém precisa dele para atravessar o mar. Mas é a tua providência, ó Pai, que o pilota. Pois também no mar abristes um caminho, uma rota segura entre as ondas. Porque não adianta nada você estar dentro de um barco se o Deus não te ajudar você a atravessar aquele mar que muitas vezes é um mar com ondas encrespadas, né? Com ondas fortes, né? O que é ondas encrespadas? O cabelo crespo ele não tem um monte de ondinhas? Então assim é o mar encrespado. Um monte de ondas ferozes. Então ele fala aqui, né? Olha aqui. Mas é a tua providência, ó Pai, que o pilota, pois também no mar abriste um caminho para uma rota segura entre as ondas. Isto fizestes para mostrar que tu podes salvar de tudo. E assim, mesmo sem experiência, qualquer pessoa possa embarcar. Tu não queres que as obras da tua sabedoria não sirvam para nada. Por isso, os homens confiam em suas próprias vidas a um pequeno pedaço de madeira. Atravessam as ondas numa frágil embarcação e chegam a salvo no destino. De fato, no princípio, quando pereciam os orgulhosos gigantes de outrora, a esperança do mundo se refugiou num pequeno barco que, pilotado por tua mão, transmitiu para o mundo a semente da vida. Aqui ele está falando na embarcação de Noé, né? Mesmo quando outrora, né? Eles se refugiaram dentro de um barco, não sabia nem navegar, mas as águas iam subir, eles só precisavam permanecer dentro dela. Para que depois as tuas mãos transmitissem para o mundo a semente da vida. Bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. Bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. Qual é essa madeira? A madeira que ergueu Jesus. A cruz. Através da cruz vem a justiça. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Para quê?
para te libertar do pecado, para te libertar da morte. Então, bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. Contudo, maldito seja o ídolo feito por mãos humanas e aquele que o fabricou. Este por tê-lo feito, e o ídolo porque, sendo corruptível, foi considerado como Deus. Deus com letra minúscula. Sim, porque Deus, nosso Deus verdadeiro, com letra maiúscula, odeia tanto a idolatria como... Ele odeia tanto o idólatra como a idolatria. A obra será castigada com seu autor. Por isso, o julgamento atingirá também os ídolos nas nações. Por quê? Porque as nações também faziam ídolos dos seus deuses, dos seus reis, né? Porque entre as criaturas de Deus, eles se tornaram abomináveis, escândalo para as almas dos homens e armadilha para os pés dos insensatos. Então aqui, muitos reis no passado faziam o quê? As suas imagens, para que o povo pudesse cultuar. E se você ver lá em Daniel, se você for ver em Daniel, ele estava exilado, né? E ele se recusou a se ajoelhar. E mais os amigos dele, eles se não curvavam para a estátua que o Nabucodonosor tinha feito. Então eles ficaram irritadíssimos, porque eles não se ajoelharam. E aí fizeram o quê? Jogaram eles numa fornalha, né? Porque eles não se curvavam ao Deus que o rei tinha feito. Por quê? Porque o rei fez aquela imagem para que o povo ficasse o quê? Submisso a ele. Nós temos, ou seja, ficassem sobre o seu comando, sobre aquilo que ele falasse, vocês tinham que fazer. O que é submissão? É ficar sob uma mesma missão. Nós somos submissos só ao nosso Deus verdadeiro, porque nós estamos na mesma missão que Deus nos confiou. Deus nos confiou a sua missão para nós, né? A nossa missão de levar o evangelho, de pregar a palavra, de viver o evangelho, de anunciar esse Deus maravilhoso, de anunciar Jesus, que é o Salvador, Libertador nosso, que é o único que nos faz ter a vida eterna. Essa é a nossa missão. Então nós estamos com a mesma submissão de Deus. Mas os reis queriam que o povo tivesse sobre a sua submissão, ou seja, fazendo aquilo que o rei queria. Trabalha para que o rei possa se enriquecer, para que o rei possa te dominar e te fazer você aquilo que ele quiser, ele faz. Então veja, porque então os ídolos, né, dos reis. E aqui, continuando, ao invés dos ídolos, foi o começo, a invenção dos ídolos foi o começo da prostituição e a descoberta deles introduziu a corrupção na vida. Porque a gente vê muito na Bíblia falando sobre prostituição, né? Prostituição, toda vez que eu me prostituo com ídolos, ou seja, eu estou me prostituindo com o meu Deus verdadeiro. Eu estou traindo o meu Deus verdadeiro. Então a prostituição aqui é quando a Bíblia fala que as pessoas, o povo de Deus, iam atrás de idolatria, iam atrás de ídolos falsos, adoravam deuses falsos, porque sempre o povo de Deus estava cercado por pessoas que não adoravam o Deus da vida, que não tinham o Deus, nosso Deus Javé, aquele que é, né, eu sou o que sou, esse é o nosso Deus. Eles não tinham esse Deus, eles tinham outros deuses, eles tinham deuses de imagem. No Egito eles tinham um deus que era a imagem do crocodilo lembrava o Deus deles, aquele Deus que não pode fazer nada por eles. O nosso Deus, o único Deus verdadeiro é o nosso Deus que pode fazer tudo por nós. Então aqui quando as pessoas, o povo de Deus se desviava por esses ídolos de outras nações, ele dizia que vocês estão se prostituindo, certo? Então a prostituição é quando eu me afasto do Deus verdadeiro, ou seja, eu traio o meu Deus, né? Porque no sentido verdadeiro, assim, no sentido que a gente conhece de prostituição, é quando a pessoa se prostitui, a pessoa se rende àquilo que não é bom para ela,
né? E trai a confiança de alguém, né? Em outros lugares eles falam adultério também, né? Então veja, a invenção dos ídolos foi o começo da prostituição e a descoberta deles introduziu a corrupção na vida. Por quê? Porque se eu estou servindo a um Deus que não é Deus, eu estou trazendo corrupção para a minha vida. Eu estou me afastando do Deus verdadeiro. Veja aqui, continuando. Eles não existiam no princípio. Veja, no princípio eles não existiam. Era só Deus. E não existirão para sempre. Então Deus não fez os ídolos, porque o Deus, nosso Deus, é o único Deus e não precisa de nenhuma imagem para simbolizar o nosso Deus. Então no princípio não existia a prostituição, nem os ídolos. E eles também não existirão para sempre. E cuidado, porque com eles a gente vai junto se a gente estiver adorando eles. Então nosso Deus é o único Deus que nós temos que prestar adoração, que entregar a nossa vida, que pedir sabedoria, que a todos os dias de nossa vida Ele nos dê sabedoria e discernimento para que a gente possa saber diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é o discernimento, né, na nossa vida, para que a gente possa cada vez mais estar próximo dEle, o Deus que dá vida, o Deus que não dá a morte. Aqui no versículo 12 ele fala, né, a descoberta deles, dos ídolos, introduziu a corrupção na vida. Ou seja, a corrupção, quando a vida é corrupta, não é vida, é morte. Né? Não é amor, é desamor. Né? Não é vida. Então veja, esse é o nosso Deus. Ele é um Deus ciumento. Lá em Êxodo fala que não terão outros deuses, porque eu sou um Deus ciumento. Se eu não me engano, é em Êxodo 20, que fala, eu sou um Deus ciumento. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que nos quer para Ele. Ele nos quer para Ele. Olha que Deus lindo, maravilhoso. É um Deus que nos ama tanto a ponto de não querer de forma nenhuma que eu me extravie, de forma nenhuma que eu fique adorando outros deuses, porque eu tenho ciúme de você, porque você é minha, você é meu. E o diabo, ele quer nos afastar de Deus, ele quer nos desviar de Deus, quer nos levar para o lado dele. Então Deus nos disse, você é meu, você é minha. Fique com esse pensamento hoje, nós somos de Deus. O que eu posso fazer para que eu possa cada vez mais me voltar para esse Deus, amar verdadeiramente esse Deus, reverenciar verdadeiramente ao nosso único e verdadeiro Deus. Por isso que Jesus dizia, quando você quiser falar com Deus, entre no interior do seu quarto, feche a porta, ou seja, no interior do seu coração. Seu coração não é um ídolo. Põe a mão no seu coração. Ídolo não se mexe. Ídolo não fala. Ídolo não bate. Não tem impulsão como tem o coração. Nosso coração, Deus habita lá dentro. Mas é um coração vivo. Um coração que está pulsando vida para o corpo todo. Esse é o nosso Deus. Maravilhoso Deus. Fique com Deus, fique com Ele. Beijo no seu coração, hoje e sempre. Ame cada vez mais você. Ame seu próximo, porque amando você e amando seu próximo, você ama Deus. Fique com Ele. Beijo no coração. Até mais.